Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos, sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra de toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estendidos na praça, na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, as tribos, línguas, as nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Não permitem que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, e dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu, na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que, sem demora, vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem ao teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Oremos. Querido e bondoso Pai, nós te agradecemos pela salvação que temos em Cristo, pelo perdão dos pecados, pela tua maravilhosa graça, pelo teu amor, pela tua palavra, pela igreja que o Senhor deixou e constituiu, Senhor, para que pudéssemos fazer parte dela como corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos amou e nos salvou. Pedimos por aqueles, Senhor Deus, que
não puderam estar aqui conosco nesta noite. Guarda-os, Pai. Ilumina os seus corações e as suas mentes. Fala conosco, Senhor, de maneira simples a Tua palavra. Trabalha, Senhor, o mais profundo da nossa alma, para que possamos sair da Sua casa, Senhor, transformados. Para que a Tua palavra, Senhor, ela incomode o nosso ventre, Senhor. E nós possamos aqui, neste momento, a cada dia e cada hora, Senhor Deus, ser transformados pela Tua palavra. Cuida dos enfermos, cuida daqueles, Senhor Deus, que estão vivendo nos dias de angústias. Peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, cuidando dessas vidas e dessas almas. E é em nome de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus, com o perdão de todos os nossos pecados, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem. Nós estamos caminhando pelo livro de Apocalipse. Já estamos no capítulo 11. E quando nós vamos caminhando pela palavra de Deus, vamos lendo as Escrituras, não é? A gente vai pedindo a Deus, como Paulo falou, que Deus possa nos dar, ele escreveu isso aos Efésios, nos dá um espírito de revelação, para que ao lermos a sua palavra, ao meditarmos na sua palavra, nós possamos, meus irmãos, tirar aquilo que de fato é o importante para a nossa vida. Você pode ler a Bíblia de muitas maneiras. Você pode concluir as Escrituras da sua maneira. Mas não que isso seja certo. Não. Mas você pode gastar tempo da sua vida, como muitos fazem. Muitos fizeram. Querendo discernir tempos, épocas, dias, medidas. E você pode se preocupar com isso. Nós poderíamos gastar muito tempo aqui no capítulo 11, tentando saber por que não foi medido o lugar dos gentios. Nós poderíamos gastar tempo tentando saber os 1260 dias, as 42 semanas, 3 anos e meio, e aí a gente vai pensando o que é isso, o que pode ser, o que não é. Nós podemos então gastar todo o tempo procurando o nome destas duas testemunhas aqui, dessa oliveira, dessas duas oliveiras, desses dois candeeiros, a gente pode ficar procurando o nome. E aí quando você vai lendo a Bíblia, você vai lá no profeta Zacarias, e ele fala de Zorobabel. Mas pastor, eu sempre achei que as duas testemunhas eram Enoque e Elias, que não viram a morte. Eu não sei se é Enoque e Elias. Mas aqui está escrito, pastor, que foi dado a eles aqui orar e o céu parar de chover. E teve um profeta lá na Bíblia que orou e parou de chover. Mas não fala que é ele. Foi dado aqui a autoridade para transformar a água em sangue. Quem fez isso? Moisés. Então nós podemos ficar aqui, enumerando semanas, dias, procurando nomes, e tentando decifrar cada coisa, cada situação aqui do livro de Apocalipse. Mas creio que esse não é o caminho. O caminho é o caminho da humildade. O caminho é o caminho da simplicidade. Nós gastamos muito tempo querendo saber quem são essas oliveiras e esses candeeiros. E nós estamos sempre querendo saber um nome, para que essas pessoas sejam responsáveis, o responsivo. Mas tem um detalhe. Nós nunca queremos colocar o nosso nome aqui. Nós nunca queremos tratar da nossa vida como essas pessoas.
Nós nunca queremos nos colocar no lugar delas. Na verdade, meus irmãos, nós não estamos querendo assumir as nossas responsabilidades. Pastor, isso é livro de Apocalipse, isso aí vai acontecer ainda. Quem falou isso para você? Está faltando maldade no mundo? Está faltando bestas matando, roubando, corrompendo, assassinando, violentando as pessoas? Está faltando? Não. Está faltando impérios no mundo tentando dominar todo mundo? Não. Está faltando nada disso. Mas muitas vezes nós estamos tão ocupados em procurar nome para colocar aqui, para saber de fato quem é essas oliveiras, esses candeeiros, para a gente fugir da responsabilidade nossa. No nosso tempo, na nossa atualidade, aqui tem impérios, aqui tem o mal, aqui tem um mundo jaz no maligno, tem tudo isso. Então nunca nós chegamos e falamos assim, o Maurício. Por que não sou eu? Porque nunca é nós. Porque nós não queremos assumir as nossas responsabilidades diante do reino de Deus e diante deste mundo. Então por isso que nem sempre nós vamos pensar, por que não eu? E aí quando você vê essas testemunhas, o que elas estão fazendo? Capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas pessoas estão pregando o evangelho. Essas pessoas estão pregando a palavra de Deus a um mundo corrompido, a um mundo em trevas, a um mundo em meio à corrupção, a um mundo em meio ao esfriamento do amor, a um mundo em meio em que todo mundo está tentando dominar todo mundo. Seja o império, seja a religião, seja o que for, porque até a religião está tentando dominar as pessoas e não libertá-las. Então eles estão pregando. E quando nós pensamos em pregar, nós pensamos logo num púlpito, num templo, em um lugar específico. Mas essas pessoas estão pregando, meus irmãos, no meio lá da cidade. É com a vida delas, é com a palavra delas. E elas estão produzindo o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então elas estão produzindo pessoas de fé, mas também estão produzindo também outras coisas. Capítulo 11... versículo de número 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora quem? Do mesmo jeito que pregando a palavra de Deus, profetizando o evangelho, a graça e a misericórdia, essas pessoas, além de fazer almas de fé, mas elas também criam inimizades. Porque todo aquele que se declara amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Não foi isso que Tiago escreveu, mas ao contrário? O Tiago disse assim, aquele que quer ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então todo aquele que se declara amigo de Deus, ele se constitui inimigo do mundo. Então tem inimizade. E não é inimizade porque você é uma pessoa extremamente arrogante, soberbo, chato. Não, não. É porque simplesmente você vai pregar o evangelho, não somente com palavras, mas também com a sua vida.
Só por causa disso. Então por que nós não queremos ser essas pessoas? Por que nós estamos esperando essas pessoas ainda? Por que nós estamos tão preocupados em saber quem elas são, em não transformar essa experiência aqui, essa palavra do livro de Apocalipse, para a nossa vida? Vocês já perceberam que sempre a gente está tentando passar a responsabilidade para alguém? É o político que é corrupto, é a cidade que não é boa, é o povo que é ruim, é a falta de amor para comigo. A gente está sempre tentando passar as responsabilidades e nunca assumir elas. É a igreja que não é boa. A gente está sempre tentando passar a responsabilidade e nunca assumir ela. Mas elas estão pregando. Estão criando as inimizades? Sim. Mas tem uma coisa aqui. Final do versículo 10 de Apocalipse 11. Olha só. Porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Misericórdia, pastor. Essas pessoas eram para trazer um bálsamo. Era para trazer uma paz. Era para trazer assim uma alegria às pessoas da terra. Eles estão atormentando as pessoas. Opa. Eles estão resistindo ao mal. Vou falar de novo. As pessoas da terra, elas se sentem atormentadas porque tem alguém resistindo o mal. A maldade, a malignidade, para que ela não tome conta de tudo. Então por que essas pessoas aqui causaram um tormento às almas da terra? Porque as almas da terra, elas não querem a luz de Cristo, elas não querem o evangelho de Cristo. Elas não querem a palavra de Deus, elas não querem servir a Deus. Como diz o profeta Ezequiel, Deus falando com ele. Então isso é um tormento. A verdade, para quem está vivendo na ilusão da sua própria mentira, é um tormento. Vou falar de novo. A verdade, para quem está vivendo na ilusão das suas próprias mentiras, que cria para a sua própria vida, é um tormento. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus ela é perturbadora a nós. Então eles estão resistindo ao mal, à maldade, à malignidade, à corrupção, à mentira, o ódio, o egoísmo. Eles estão fazendo isso. Salmo 1. Segura aí no livro de Apocalipse, Salmo 1. Então por que nunca nós? Por que não pode ser o Maurício? Por que não pode ser a irmã? Por que não? Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então não há maior desdém de uma pessoa que não conhece a Deus, quando você não anda segundo o conselho dele. Ele quer te dar um conselho, ele quer te aconselhar, ele quer ser o seu conselheiro, ele quer ser o seu guru espiritual. Aí você diz assim, não. Eu não ando segundo o conselho dos homens deste mundo. Versículo 1. E nem se detém no caminho dos pecadores. E aí fulano, chega aqui na roda. Vem aqui falar conosco.
vem aqui olhar o nosso celular, da prostituição e de todas as coisas perdidas desse mundo. Aí você não. Ou senão, quando você chega, a roda se desfaz. Então por que nós não somos esse tipo de testemunho de vida? Em fazer com que as pessoas parem de falar suas palavras torpes. Você chega na roda dos seus amigos e eles falam coisas que até ofendem nossos ouvidos. Mas se você chega como uma testemunha dessa, uma oliveira, um candeeiro, não é pela força que eles param, é pelo testemunho. É pela vida. É pelo aquilo que você exala de você. Você exala. Uma pessoa que bebe muito, ele exala o cheiro do álcool pelos poros. E o que nós estamos exalando? Não ouvindo conselhos de homens perdidos. Paulo diz lá, escrevendo a Tito, pessoas que não têm nada de Deus para nos aconselhar. Por que a roda do escarnecedor ainda é o nosso agrado? E não nós chegamos lá com testemunho de vida, autoridade, não força, autoridade. E aí para. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por que não somos nós? Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos lá da igreja de Éfeso, ele falou, como que nós vamos resistir? Como que nós vamos resistir o mal? Como que nós vamos ser testemunhas, oliveiras, candeeiros neste mundo? Como é que vai ser? Capítulo 6, versículo 13 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E qual é a armadura de Deus? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade, sapatos do evangelho da paz. Essa é a armadura de Deus, para resistir. Então o que esse pessoal está fazendo? Resistindo o mal. Mas abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. A gente está achando que o livro de Apocalipse ainda é coisa que... O nome dos caras... 42 semanas... Já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o resiste. Então tem o bem resistindo o mal. Resistindo todas as hostes da maldade. Mas nós queremos deixar esse trabalho e essa responsabilidade só para Deus. Não para nós, como filhos de Deus neste mundo. Não para a nossa vida. Resiste. Resistir ao mal.
Então, o que essas pessoas estão fazendo lá no capítulo 11, que é importante para nós? Resistindo o mal. Pois é. Pastor, mas Jesus falou que não era para a gente não resistir o mal? Falou? Vamos ler lá, Mateus capítulo 5, para a gente não ficar em dúvida. E nos ensinou como tem que resisti-lo. Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não é assim? Você me dá um soco, eu dou outro. Você me xinga, eu te xingo. Você faz mal para mim, eu faço mal para você. Sou crente, mas não sou bobo. Jesus falou, vocês aprenderam assim, né? Então, 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas qualquer que te ferir, e aí se o mal ele nos fere, e o mal vai ferir as testemunhas, o candeeiro, a oliveira, nós vamos ser feridos pelo mal. E aí se a gente reagir de proporção do mal, nós estamos lutando contra o mal com o mal. Nós estamos revidando da mesma forma do perverso e do maligno. Então isso não é resistir o mal. Isso é praticar outra maldade. Se você vira a cara para mim, eu viro a cara para você. Se você não conversa comigo, eu não converso mais com você. Eu mato você da minha vida. Então isso não é resistir ao mal e vencê-lo. Porque a Bíblia diz que nós vamos vencer o mal com o bem. Então se o mal me fere, eu não devolvo para ele. Ele vai me ferir de novo. Jesus disse, não faça como os perversos deste mundo. Se você age assim, você está agindo como os perversos deste mundo. E como que vai ser nossa vida? Com todo mundo que nos ferir. Porque todas as pessoas, um dia ou outro, uma hora ou outra, elas vão nos ferir. E como é que nós vamos resistir ao mal? Com outra maldade? Com o bem. Ele te feriu na face? Volta ali a outra. Você vai ser ferido de novo. E aí eu vou lembrar de Jesus. Paulo disse assim, na noite em que foi traído. Ele não teve problema nenhum de sentar na mesa com aqueles que iam o trair. Ele não pagou o mal do Judas, a espada do Pedro e os outros que iam fugir com o mal. Então o que nós estamos fazendo da nossa vida? Que tipo de oliveira e de candeeiro nós somos? Como que nós vamos resistir ao mal desse mundo se nós estamos nos adequando ao mal? Nós estamos nos tornando pessoas mais malignas do que os perversos. Porque aí nós pegamos a sabedoria de Deus e ficamos mais malignos que os outros. Resistir ao mal. Ao que quer demandar contigo, tira-te também a túnica, deixa-lhe também a capa.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. Ah, mas o cara que fica no semáforo lá, ele pega para beber. Dá a quem te pede. Não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. É melhor, não precisa virar as costas. É só você falar que não vai fazer. Que a Bíblia diz que é melhor assim. Ponto. Resistir ao mal. O que o candeeiro, essa oliveira está fazendo aqui no capítulo 11 de Apocalipse? Resistindo ao mal. Muito bem. Mas nós queremos, porventura, algumas vezes, ter o poder dessas testemunhas. Porque a gente interpreta a Bíblia assim, ó. Vamos lá, Apocalipse 11, versículo 5. Olha como é que a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia assim: se alguém pretende fazer mal para a minha vida, eu já peço para Deus mandar fogo e matar todos os meus inimigos. E eles têm que morrer. A gente lê a Bíblia desse jeito. A gente é que nem o Tiago e o João. Senhor, ó, o samaritano não quis deixar nós passar. Eu estou achando que nós temos que fazer que nem um profeta. Vamos mandar fogo nessa gente. Esse povo não vale nada mesmo, Senhor. Não adianta lidar com esse povo. Mata todo mundo. Jesus falou: não, filho. A gente lê a Bíblia desse jeito. Eu vou pisar na cabeça do... Pisar no quê, meu filho? Misericórdia. O que nós estamos falando? Aí a gente lê aqui, está vendo, rapaz, eu queria ser poderoso nesses caras, porque eu que chegasse no inimigo, se ele não me obedecesse, eu já mandava fogo nele, morria, pronto, acabou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O apóstolo Paulo, ele traduz isso para a gente de uma maneira mais clara. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. A gente quer ser poderoso, que nem as testemunhas, poderoso, que nem os apóstolos, cheios de poder. 2 Coríntios, capítulo 2. Só eu que não achei ainda. Jesus também, ele falou para a gente pudesse entender as coisas de maneira clara. É incoerente você ler a Bíblia e ver que 2 testemunhas estão matando as pessoas. Jesus disse assim: aquele que crê não é condenado. Estado de salvação. Aquele que não crê, ele já está condenado. Estado de perdição. Vida, morte. O apóstolo Paulo falou assim, olha, lá em Efésios 2, quando ele fala da salvação pela graça, ele diz assim que nós andávamos no curso deste mundo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então tem muita gente achando que ele está vivo. Mas sem Cristo, ele está o quê? Morto. Ele está num estado de perdição. Tem gente que acha que tem gente no céu, gente no inferno, e ele no meio do caminho tentando escolher para onde ele vai. Não existe isso na Bíblia. Ou você está no estado de salvação, de graça salvadora, ou você sem Cristo está no estado de perdição. Aquele quadrinho lá, daquele caminho que tem gente no meio tentando ver se vai entrar pela porta larga e estreita, aquilo não existe, aquilo é mentira. Não tem ninguém em cima do muro. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2,14, ele diz assim, graças, porém, a Deus, em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que
se perdem. Para estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou seja, as testemunhas estão lidando, a oliveira, o candeeiro, estão lidando com pessoas que têm vida em Cristo e estão mortos sem Cristo. Eles são um cheiro de morte para quem não ouve o evangelho da salvação. E salvação não é um negócio que você é salvo hoje e amanhã você está perdido. E aí você volta a ser salvo de novo. Ou você é salvo ou você não é salvo. Vamos batizar de novo você aqui, porque é o primeiro batismo, você não estava muito crente. Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou você, como testemunha do evangelho, é aroma de salvação ou de perdição. Por isso que tem muita gente atormentada na terra. Mas nós não queremos ser esse pessoal aqui. Por quê? Porque eles morrem. Pastor, eu não quero morrer. Eu não quero ser crucificado. Pois é, mas essas pessoas aqui são crucificadas, são mortas, sacrificadas. Apocalipse capítulo 11. Aí chegou o dia, versículo 7 ao 10. Quando tiveram então concluído o testemunho que deveriam dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e vencerá e os matará. E ainda tem mais, vão colocar os cadáveres deles lá em exposição, não vão sepultar. Todos os povos da terra, de todos os lugares, vão contemplar aquilo por 3 dias e meios. Versículo 10, e vai ter até uma festança de presente. Nós vamos fazer festa porque esse povo morreu. Os que habitam sobre a terra, versículo 10, se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros. Olha, um Natal aí. Porquanto esses 2 profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. Tem até uma festa. São sacrificados, colocados expostos à vergonha. Quem é que quer sacrificar a sua vida? Ninguém quer. Ninguém quer sacrificar a sua quinta-feira. Ninguém quer sacrificar o seu domingo de manhã. Ninguém quer sacrificar o seu domingo à noite. Eu não quero sacrificar o meu trabalho que me impede de estar na casa de Deus. Eu prefiro sacrificar Deus. Eu não quero sacrificar as minhas vontades e desejos que me impedem de ser fiel a Deus. Eu prefiro sacrificar a igreja, o corpo de Cristo. Mas a gente não quer ser assim. Mas eles foram sacrificados. Morreram. Fizeram até uma festinha. Aí o Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Não é que ele ia ser. Então, vida com Cristo é decisão tomada, meu irmão e minha irmã. Senão vai ficar sempre naquele dilema. Mas nós não estamos dispostos a sacrificar nada. Pelo contrário. A gente sacrifica o reino. Mas o Paulo diz, eu já estou crucificado, não você. Eu já entendi isso. Evangelho de João 16.
Já estamos quase terminando. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Jesus falando com seus discípulos: em verdade, eu vos digo, que chorareis e lamentareis. O mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em... O mundo ficou contente, teve até uma festa. Acabou aquele povo que fica denunciando a nossa vida. Acabou aquele povo que fica falando coisas que a gente não quer ouvir. Acabou aquela gente que fica lá denunciando a vida da gente com a vida deles. Aí eles denunciam com a vida, eles falam também. Isso machuca a gente. Ainda bem que eles morreram. Graças a Deus. Ainda usa o nome de Deus ainda. Jesus falou: o mundo vai ficar contente o dia que eu for crucificado e sepultado. Vocês vão ficar tristes. Mas a tristeza será revertida em alegria. Apocalipse capítulo 11. Depois de 3 dias e meio, aí você fala assim: pastor, como é que eles conseguiram mostrar para todos os povos, línguas, para todo mundo, esses corpos lá? Ué, Deus não mostrou para Moisés toda a terra prometida e não tinha celular, não tinha satélite, não tinha nada dessas coisas? E hoje, com toda essa tecnologia, é capaz de fazer uma live e ficar mostrando o corpo o pessoal aqui, o mundo inteiro, põe no telão, o pessoal que atormentava a gente morreu. Vamos olhar para eles aí, agora vocês zombam dele. E a live passando. Todo mundo vê, o mundo inteiro. Mas passou 3 dias e meio. Veio um espírito de vida vindo da parte de Deus, versículo 11. Colocou essa oliveira, esse candeeiro em pé. O pessoal que achava que eles estavam mortos ali, ficaram com medo. E eles foram e ouviram uma voz e foram levados até o céu. Os inimigos contemplaram essas coisas. Houve um terremoto. 7.000 pessoas morrem. E aí toca a 7ª trombeta. Lembra que João viu 7 anjos e as 7 trombetas? A primeira trombeta destruiu a 1/3 parte das ervas do mundo. A 2ª trombeta atacou os mares e as embarcações. A 3ª trombeta atacou todas as águas doces, se tornaram amargas e mataram os homens. A 4ª trombeta, ela feriu os luminares, as estrelas, para que não brilhassem mais. A 5ª trombeta caiu, abriu o abismo, saiu os escorpiões, atormentar os homens 5 meses. E abriu para sair o Apolion, o Abaddon, o destruidor. A 6ª trombeta, um exército de uma cavalaria de 200 milhões é o número deles. E eles saíram pela terra e mataram 1/3 parte da humanidade. Essa é a 7ª trombeta. E aqui tem um cântico de triunfo. Um cântico de vitória. O 7º anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os seres celestiais se prostraram diante do trono de Deus. E agora tem um cântico de triunfo no céu. O céu está triunfante de alegria, de vida. Nós não queremos sacrificar nada deste mundo que é passageiro e passa. E passa rápido, diga de passagem.
Nós não queremos exalar o Evangelho de Cristo. Nós não queremos ser essas pessoas que resistem ao mal, à maldade. Nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. Nós vamos jogando para os outros. Agora no céu tem um cântico de vitória. O Senhor reina. Versículo 17. Os seres celestiais, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações ficaram enfurecidas, mas chegou o tempo da ira, ser julgados os mortos, galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos, aqueles que temem o seu nome, grandes e pequenos. E agora o Senhor vai cuidar de todo esse povo que está destruindo a terra. E aí abriu-se o céu. O santuário de Deus, versículo 19, que se acha no céu. E aí você descobre por que o Indiana Jones não vai achar a Arca da Aliança. Ele não vai achar nunca. Porque ela está no céu. Isso é coisa de Deus. Não vai achar. Foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse é o cântico de vitória daqueles que estavam dispostos a pregar o Evangelho. Exalar o bom perfume de Cristo e serem sacrificados porque estavam resistindo ao mal. Em nome de Jesus, por que não pode ser a gente aqui? Nós. Por que isso não pode fazer parte da minha vida? Por que em vez de eu resistir ao mal, eu pratico o mal? Em vez de eu me sacrificar pelo reino, entregar minha vida pelo reino de Deus, eu estou disposto a sacrificar o reino, os irmãos, a igreja e tudo que aparecer na minha frente. Por que, meus irmãos? Por que nós estamos querendo agir como os perversos deste mundo? Por que nós estamos querendo agir como as pessoas sem o conhecimento de Deus? Em nome de Jesus, coloque o seu nome aqui, nessas oliveiras, nesses candeeiros. Comece a assumir suas responsabilidades diante do reino de Deus. Dentro da sua casa, no meio dos seus entes queridos, no meio da comunidade aonde você está. Está na hora. Os dominadores do mundo estão aí, do mundo tenebroso, como Paulo escreveu aos Efésios. Eles estão aí. Os principados e potestades estão aí. A maldade está aí. As trevas está aí. E como é que nós vamos resistir a isso? Com o bem. Sendo um candeeiro no meio das trevas. Que Deus possa iluminar o nosso coração. Deus possa trabalhar o mais profundo da nossa vida. E se a palavra de Deus causa em nós, nas nossas entranhas, um amargor, é porque ela está fazendo de fato aquilo que ela tem que fazer. Nos constranger à verdade. Em nome de Jesus.
eu já estou crucificado com Cristo. E Deus possa nos abençoar e trazer ao nosso coração, de fato, com simplicidade, tudo aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar.